Boa noite a todos os irmãos e amigos. Nessa noite nós queremos convidar você a fazer uma reflexão sobre o significado da morte e da ressurreição de Cristo nas nossas vidas. A Bíblia nos diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo veio e morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Nada que nós alcançamos foi pelo nosso merecimento, mas Cristo veio por amor, Ele se entregou voluntariamente e Ele então, por meio da sua graça imensa, nos resgatou do nosso pecado, nos resgatou da nossa vã maneira de viver e transformou a nossa vida para que agora nós tenhamos vida eterna e salvação. Então, nessa noite, vamos pensar sobre isso, sobre a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário e sobre a vitória que Ele nos deu, ressuscitando, vencendo a morte e vencendo todos os nossos inimigos. Que Deus abençoe a cada um, que a palavra do Senhor fale profundamente ao seu coração nessa noite e que você, se ainda não fez um concerto com Cristo, possa experimentar isso nessa noite através do Espírito Santo de Deus. Nós agradecemos a todos. Amanhã também nós teremos cultos especiais às 10 da manhã e a apresentação da cantata Pela Manhã Vem Alegria, né? Vai ser uma gravação que nós vamos transmitir online às 19 horas. Participe conosco e que Deus mais uma vez te abençoe. Amém. Amém. Mais lentos são os passos de Jesus naquela longa estrada em Jerusalém. Cansado, ferido, machucado, humilhado, não há palavras que descrevam esse quadro de horror. Naquela rua empoeirada vão as marcas da cruz. Seu sangue escreve a história de um Deus de amor. Não há quem o ajude. Muitos fogem, muitos choram. Seu olhar quase se apaga, mas ele segue. Não para. As mãos, os pés, os cravos a ferir seu corpo à cruz. A dor, a coroa que ele usou, Jesus pagou. Foi tudo por amor. Seu perfeito sacrifício trouxe graça e perdão a mim. Eu jamais irei compreender sua angústia e seu sofrer. Foi por mim que ele se entregou.
Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te exaltamos, ó Deus, nós te glorificamos, porque um dia o Senhor mandou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário no nosso lugar. Ó Deus, e através da morte de Jesus nós tivemos então a redenção, nós fomos justificados, nós fomos salvos do nosso pecado. Senhor, nós te exaltamos, ó Deus, porque o Senhor nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ó Senhor, o Senhor preparou para nós não só a salvação, mas a vida eterna em Cristo Jesus, um lugar maravilhoso para que nós possamos viver juntos e em comunhão com o Senhor. Ó Deus, nós te exaltamos porque um dia Cristo ressuscitou e aí Ele venceu o nosso pecado, Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno. Senhor, quantas bênçãos o Senhor nos dá. Ó Deus, quantas coisas maravilhosas o Senhor tem feito nas nossas vidas. Ó Deus, como o seu amor é maravilhoso, como a sua graça é imensa. Senhor, nós te exaltamos, te glorificamos, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é bom, é perfeito. Ó Deus, nós te exaltamos pela salvação que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Nesse instante, ó Deus, queremos te pedir que se nessa noite alguém ouviu essa mensagem, mas ainda não conhece o Senhor, não aceitou o seu amor, ó Deus, não faz ainda parte do seu povo e não tem a certeza da salvação, que o Senhor possa tocar nesses corações nessa noite. Ó Deus, que cada um possa ser transformado pelo teu poder, pelo poder do Espírito Santo e possa ser convencido, ó Deus, do pecado, do juízo e da justiça. Nós te louvamos, te engrandecemos e te exaltamos mais uma vez pelo teu grande amor para conosco, pela salvação em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você e toda a sua família. Neste momento nós vamos estudar a palavra de Deus a respeito da crucificação do Senhor Jesus e nós vamos ler a palavra de Deus no Salmo 22, que é um salmo profético e que no versículo 1 nos fala o seguinte: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, de longe dos meus gritos de angústia? E, meu Deus, eu clamo de dia, mas não me respondes, de noite e não recebo alívio. Quando nós pensamos a respeito do sofrimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, geralmente nós nos reportamos a apenas a sua prisão, a sua condenação e a sua crucificação. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, nos mostra que o sofrimento de Jesus vai muito além disto. E nós lemos então na palavra de Deus que o Senhor Jesus começou a sofrer na criação do mundo. Nós podemos ver em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, a palavra de Deus nos dizendo o seguinte: adorá-la-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos habitantes sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, depois que Deus criou o mundo, sendo Jesus Deus, ele já começou a conviver com essa verdade, olhando para os homens e vendo então a condição de pecadores afastados de Deus, e isto levava o Senhor Jesus a se preocupar com esse momento do seu sofrimento na cruz do Calvário. Porque aquilo que Deus promete é como se já estivesse acontecido.
e ele então, diz o texto, foi morto desde a fundação do mundo. Jesus, ele clamava esse momento, chamava esse momento de batismo da angústia, batismo angustiante. E então nós lemos em Lucas 12:50, tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Então o Senhor Jesus, durante o seu ministério, ele já se preocupava com o momento da cruz, do seu sofrimento na cruz do Calvário, e esse batismo que ele faz menção não é apenas a sua crucificação, mas é o momento em que Deus ia endereçar sobre ele a sua ira contra o pecado. E então Jesus angustiava quando pensava nesse momento. Jesus também agoniou por esse momento. Lá no Getsemane, a palavra de Deus nos fala que, estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, ainda caindo sobre a terra. Então, o sofrimento de Jesus foi desde a criação do mundo. Ele já pensava nisto, neste momento da cruz do Calvário. Então nós vamos ver alguns pontos importantes sobre esse sofrimento do Senhor Jesus. Podemos destacar 3 áreas do seu sofrimento. O primeiro é o horror físico, o sofrimento físico de Jesus. O ministério do Senhor Jesus já começou então com momentos estafantes, momentos difíceis. O salmista, no Salmo 22, versículo 17, ele diz: posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Então o Senhor Jesus, pelas suas caminhadas, pelo seu sofrimento naquela jornada do seu ministério, era um homem esquelético, podemos assim dizer, tanto que o salmista fala que os ossos dele estavam olhando para ele, para Jesus, porque ele era uma pessoa magra dos esforços do seu ministério. Os efeitos terríveis da crucificação nesse momento físico, sofrimento físico. No Salmo 22, 14 e 15 nós lemos: derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da terra. Então ele fala daquele momento cruciante, angustiante, ali na cruz do Calvário, do momento que ele foi espancado. Ele disse: os meus ossos se desconjuntaram todos, né? E ele então, agora carregando a sua cruz, não conseguiu levá-la por causa disto, por causa daquele sofrimento no momento em que ele estava antes de carregar a sua cruz. Ele fala também no Salmo 69, um salmo profético, 69, 21, por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Isaías também nos fala, 53, 5, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, o horror, o sofrimento terrível, o sofrimento físico de Jesus até morrer na cruz do Calvário. Mas também Jesus sofreu moralmente falando. Nós vimos que houve muitas críticas ao Senhor Jesus Cristo com relação a ele agora está sendo condenado, crucificado. Ele foi criticado. As autoridades criticavam o Senhor Jesus. E o povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros e a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Então as autoridades faziam críticas a Jesus, dizendo que se ele fosse filho de Deus, ele podia descer da cruz e salvar a ele e aos outros também. Os soldados que estavam crucificados, um à direita e outro à esquerda, igualmente os soldados escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre. Eu disse o soldado, mas era o ladrão que foi crucificado, um à direita e outro à esquerda. E então os soldados que estavam conduzindo a Jesus, que crucificaram o Senhor Jesus, eles então escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Pilatos também, também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Foi escrito por Pilato. Ele estava então fazendo uma crítica aos judeus, que aquele era o rei deles. E, além de tudo, a palavra de Deus nos fala no Salmo 69, 12, que os bêbados de Jerusalém, aqueles que estavam na rua, também feriram Jesus moralmente. Diz o texto: tagarelam sobre mim os que à porta se assentam, e sou motivo para cantigas de beberrões. Então os próprios bêbados de Jerusalém, os beberrões, eles criticavam o Senhor Jesus. Esse foi então o sofrimento moral do Senhor Jesus. E por último, o terceiro momento de sofrimento de Jesus foi o sofrimento espiritual. No Salmo 69, 6, nós lemos: não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Jesus estava preocupado com aqueles que seguiam ele, aqueles que ele tinha pregado o evangelho. Agora ele estava preocupado em decepcioná-los. E ele falou com Deus que não acontecesse isto, que Deus pudesse abençoar aquelas pessoas. A morte espiritual de Jesus Cristo, isso era o batismo que ele falou que ele teria que experimentar na sua vida. Era o momento que Deus então ia jogar sobre Jesus a ira contra o pecado. Porque o maior momento de sofrimento de Jesus foi esse momento em que a ira de Deus foi colocada sobre ele,
e ele agora perdeu aquela comunhão que ele tinha com o Senhor antes da fundação do mundo, como sendo Deus. E ele então disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de mim a salvação, as palavras de meu bramido. Então ele, naquele momento, experimentou a ira de Deus sobre ele. Porque Deus, embora ame o pecador, mas ele está irado contra o pecado. Por isso que nós lemos na palavra de Deus que diz que aqueles que creem em Jesus têm a vida eterna. Aqueles que se mantêm rebeldes ao Senhor Jesus não verá a vida, mas sobre eles permanecem a ira de Deus. Então, concluindo, nós lemos lá em Hebreus 12, 2, a palavra de Deus nos fala: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, de sua alma, e ficará satisfeito. Cristo comprou-nos com o seu sangue. Então, ele sofreu o sofrimento físico, o sofrimento moral e o sofrimento espiritual por perder naquele momento da cruz a comunhão com Deus e também receber sobre si a ira de Deus contra o pecado, porque ele assumiu os nossos pecados. E por isso que ele então é o único Salvador. Pagou o preço da nossa dívida e ele, somente ele, pode nos dar a vida eterna. Que Deus nos abençoe nesse momento. Amém. O coração não se turbe, crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai, e vou preparar-vos um lugar. As palavras de Jesus ainda ecoam no universo e dentro do meu coração. Foram ditas pelo Mestre há tanto tempo, mas são tão incrivelmente atuais. Quando vejo as notícias, vejo o mundo quase a ponto de se desintegrar. Eu me lembro da promessa tão preciosa de que Cristo muito em breve vai voltar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. Meu coração me diz, Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje. Talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é
é que ele volta e vem pra recolher os que já são seus. Meu maior desejo um dia é abraçá-lo e lançar-me aos seus pés em gratidão, contemplá-lo face a face como os anjos e tocar as mãos feridas lá na cruz. Quando penso que este dia está chegando, quando o mal já não mais existirá, eu me animo e renovo as minhas forças, na certeza de que o céu será meu lar. Mas enquanto ele não vem, sigo esperando, enquanto ele não vem, sigo com fé, levanto os meus olhos para o alto, meu coração me diz, ele está vindo, e vivo os meus dias pensando, pode ser hoje, talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que ele volta e vem pra recolher os que já são seus. E vem pra recolher os que já são seus.